pensando, refletindo sobre uma série de mensagens que nós começamos no culto da virada, né? Falando sobre transformando promessas em conquistas. Nós temos caminhado sobre o livro de Josué, temos tirado lições importantes para a nossa vida, e hoje também não vai ser diferente. Muitos de nós, ou a maioria de nós, no culto da virada, ou mesmo na sua casa, com a sua família, você preparou resoluções para a sua vida, para este ano, para que você tenha uma vida de vitória, para que você consiga transformar as promessas de Deus em conquistas. Então nós aprendemos a superar as nossas adversidades. Na semana passada, nós meditamos sobre vencendo como Josué. Nós vimos 3 pontos importantes para alcançar vitórias. Para vencermos como Josué, nós precisamos ter estratégias na nossa vida. Nós precisamos combater as batalhas do Senhor, com o comandante do exército de Deus vivo à nossa frente. E nós precisamos também viver uma vida de obediência. Mas, queridos irmãos, é verdade que nós temos sonhos, nós temos planos, Os muros muitas vezes caem diante de nós pelo poder do nome de Jesus, como nós vimos na semana passada, que muitas vezes nós precisamos viver uma vida de obediência e fé, dar voltas, à cidade que está murada, com muros altos. Nós sabemos que Deus faz milagres, Deus nos dá vitória, Deus nos dá conquistas, mas muitos de nós, hoje é dia 17 de janeiro, que dia? 18 de janeiro, 18 de janeiro, e talvez você já se encontre desanimado, talvez você já se encontre derrotado, se sentindo um derrotado, mas você quer avançar, Você quer alcançar os sonhos e as promessas de Deus para a sua vida. E hoje Deus tem uma palavra de exortação ao nosso coração. Nós vimos no texto de Josué, no capítulo 6, que Deus deu instruções a Josué para que ele enviasse o povo, desse voltas na cidade e os muros eles ruiriam. E eles entraram naquela cidade, Jericó, e tomaram-a por posse. Mas quando Deus ele dá essa direção a Josué, ele precisava cumprir 2 requisitos. O primeiro deles era guardar e poupar a vida de Raabe. Foi a mulher que acolheu os espias. E a palavra de Deus nos diz que eles entraram ali, está no final do capítulo 6, e eles cumpriram esse propósito. Eles tiraram Raabe da casa junto com a sua família. Raabe, ela permaneceu viva porque ela creu no Deus de Israel. Ela temeu, ela creu e ela colocou na sua casa um sinal, um lenço vermelho. Aquele lenço apontava para o sacrifício do sangue de Jesus. Ela foi salva pela fé. E a palavra de Deus vai nos dizer no livro de Hebreus que Raabe, ela se torna um dos heróis da fé por crer em Deus. Ela entrou na linha genealogia de Jesus. Ela habitou com aquele povo e ela entrou na genealogia de Jesus. Mas o povo ele precisava ainda cumprir um segundo propósito que tinha sido dado por Moisés no capítulo 7 do livro de Deuteronômio, e essas instruções passaram para Josué. Então Moisés ele instrui o povo: quando vocês entrarem na terra que o Senhor vos der como possessão, vocês destruirão tudo o que houver, e vocês vão consagrar ao Senhor os bens daquela cidade. Vocês vão eliminar tanto homens como mulheres, como criança, como animais. Então a palavra de Deus nos diz que esses 2 requisitos deveriam ser cumpridos para que Josué continuasse a sua caminhada de vitória. Mas a palavra de Deus nos diz aqui no capítulo 7, no versículo 1, que mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas.
Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Queridos irmãos, quem fez as promessas a Israel foi o próprio Deus. E Deus disse que iria com eles, que iria derrotar os seus inimigos e que iria dar vitória a eles. O sonho que Israel tinha nascido primeiro no coração de Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, escolheu a terra de Israel para o seu povo e que ali é o melhor lugar da terra. Era um sonho do próprio Deus dar vitórias e conquistas àquele povo. Assim como é sonho e propósito do Senhor também abençoar a minha vida e a sua vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. O nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus que vela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Então nós vemos nos versos iniciais desse texto, do capítulo 7, que a palavra de Deus nos diz, então a partir do versículo 3, que quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai, enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Chegaram a matar 36 deles, e eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. Queridos irmãos, o povo, que é o povo de Deus, que deveria ter vitórias, eles entraram na terra, assim como simbolicamente nós podemos estar entrando no ano, com derrota, com humilhação, com vergonha e com morte. Mas não foi isso que Deus sonhou para nós, não foi isso que nós sonhamos, e não é isso que Deus deseja. Então eu quero compartilhar com os irmãos, nesse início da mensagem, que Israel e Josué, eles erraram. E nós vamos aprender com alguns erros que eles tiveram, para corrigir a rota da nossa vida. Eu gosto de compartilhar algumas coisas com o evangelista Marcos. Eu já compartilhei isso com ele, é um pensamento, que existem 3 tipos de pessoas. Alguns são considerados ignorantes, ignorante por falta de conhecimento. E o que isso significa? Pessoas que não aprendem com instrução e nem aprendem com os seus próprios erros e não vão aprender nunca. Mas existe outro tipo de pessoas, que são aquelas pessoas que são consideradas inteligentes. Essas pessoas, elas aprendem com instrução e aprendem com os seus próprios erros. Mas ainda há outro tipo de pessoas, que são os sábios, que aprendem sem cometer erros, que aprendem com os erros dos outros. E a palavra de Deus nos diz que tudo o que foi escrito para nosso aprendizado. E este povo, ele cometeu alguns erros, e nós podemos nesta noite nos tornarmos ignorantes, inteligentes ou pessoas sábias. Por isso é uma palavra de exortação, que você precisa estar firme na presença de Deus para receber. Nós já tivemos um tempo de louvor, um tempo de adoração, mas a palavra de Deus também nos diz que nós precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus. E o Deus que ama é o Deus que corrige, é o Deus que disciplina, para que nós continuemos conquistando. Amém? Então, quais foram os erros de Josué? Nós acabamos de mencionar que para ter vitória como Josué, que foi o texto da palavra da semana passada, nós precisamos ter estratégias. Mas o que nós vemos aqui, que Josué, ele errou
em suas estratégias para conquistar Ai. E nós vamos meditar nesse texto, vamos ver esta palavra e nós vamos aprender com os erros de Josué, não cometer os mesmos erros para sermos sábios, amém? O primeiro erro de Josué, Deus tinha dado a ele uma palavra de vitória, e o texto vai nos dizer que o primeiro erro estratégico de Josué para esta batalha foi que ele não consultou o Senhor para agir. Os textos que nós lemos anteriormente, a Bíblia nos mostra claramente que Josué teve um encontro com Deus, recebeu instruções de Deus e agiu, e enviou espias, e ele percorreu a terra. A palavra de Deus vai nos dizer nesse texto, no versículo 2, que sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes ordenou: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram a Ai. Queridos irmãos, quantas vezes eu errei, você erra e nós erramos por não consultar a Deus antes de agir. Este foi o primeiro erro dele. Ele tinha uma promessa e Deus ia dar vitória, mas ele enviou os espias sem colocar Deus no negócio. O texto não mostra uma consulta ao Senhor. Por isso que nós nesta noite, peguemos esta palavra e procuremos exercê-la todos os dias, buscar ao Senhor, buscar a orientação de Deus, mesmo sabendo que Ele já nos prometeu. Deus quer ser consultado. É importante a nossa vida de oração e de comunhão com Ele. O segundo erro de Josué está no versículo 3, que a palavra de Deus vai nos dizer que quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. O segundo erro de Josué, um erro estratégico, foi que ele colocou a confiança em palavras de homens. E esses homens não glorificaram a Deus. Você já vai entender no texto. E eu quero ler com os irmãos, Josué capítulo 2, o versículo 24. Josué tinha tido esta mesma atitude. Ele enviou espias à frente. Mas em Josué capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus vai nos dizer que os espiões, eles voltaram glorificando a Deus. Olha o que diz o texto. E disseram a Josué: sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Esta ação foi quando eles foram conquistar Jericó. Os espias voltaram glorificando a Deus. Eles disseram: olha, a cidade é fortificada, os muros são altos, mas o Senhor nos entregou em nossas mãos. E Josué ouviu a palavra desses homens, ele não tinha consultado a Deus. E eu quero ler com os irmãos um texto que está em Jeremias capítulo 17. A palavra de Deus nos diz assim no versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humildade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Meus irmãos, nós queremos conquistar e nós queremos vitórias, mas a quem nós temos ouvido? Homens de Deus, homens que glorificam a Deus, ou homens que não temem ao Senhor? Nós vamos ver as atitudes desses homens, que eram homens de confiança de Josué. Possivelmente tenham sido os mesmos espias, mas foi a atitude deles. Josué colocou a confiança na palavra dos homens. Por quê? Eles não tinham
eles escutado ao Senhor. E o terceiro erro de Josué, um erro estratégico que nós devemos evitar, está no versículo 3 e 4. A palavra de Deus nos diz que esses homens voltaram a Josué. Disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem os 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Sabe o que aconteceu? Eles menosprezaram os adversários, porque o que dava a eles vitória era Deus, era a presença de Deus. E eles olharam para os adversários e acharam: esses são poucos, nós vamos vencer novamente, não vamos cansar o exército. Então eles erraram nas estratégias de não consultar ao Senhor, colocar a confiança em homens e menosprezar os adversários. Queridos irmãos, todos nós sabemos que nós temos adversários. Nós temos um sagaz adversário que nós não devemos menosprezar os seus ardis. Nós temos que lutar todos os dias contra a fraqueza da nossa carne. Nós temos que lutar todos os dias contra as ciladas deste mundo mau. Mas nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos ter estratégias. Mas o texto de Jeremias, capítulo 17, diz que bendito é o homem cuja sua confiança está no Senhor. Nós devemos fazer estratégias, traçar planos, mas com a cooperação de Deus, com a presença de Deus, guiados pela palavra de Deus. E por eles não terem buscado o Senhor, não terem consultado ao Senhor, eles foram para uma batalha. E esse é o segundo ponto da mensagem, que nós não devemos cometer esse erro, sem levarem a presença de Deus. Nos textos anteriores que nós já ouvimos a palavra do Senhor falar ao nosso coração, todos eles, a arca de Deus ia com eles, a presença de Deus ia com eles, a presença de Deus ia à frente deles, os sacerdotes iam com eles. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que foram poucos homens, 3 ou 4 mil homens. Josué ficou no acampamento e a arca ficou no acampamento. Deus tem promessas para a nossa vida, mas nós temos que levar a presença dEle conosco. Ele tem que ser o propósito da nossa vitória. E o texto nos vai dizer que eles não levaram a presença do Senhor. Mas também o texto nos diz, no verso 12, que Deus não estava com eles. Eles não levaram a Deus e Deus também não foi com eles. Por quê? Porque havia pecado encoberto. Muitas vezes nós choramos e lamentamos aos pés do Senhor, e a culpa não é de Deus, é nossa, sempre é nossa, dos nossos erros e dos nossos pecados. E quando nós erramos e pecamos, a consequência é morte, perseguição, vergonha, bênçãos retidas e humilhação. Olha o que diz o texto, capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas a Deus. Como eu mencionei para os irmãos, o texto de Deuteronômio capítulo 7 vai falar sobre isso. E duas coisas nós precisamos entender aqui. Aquilo que é consagração e santificação. São duas coisas diferentes. Consagrar e santificar. Consagrar é quando a gente entrega tudo a Deus. É tudo dedicado a Ele. E separação e santificação é quando é separado do mundo, é entregue ao Senhor, mas nós podemos usar. Eu vou dar um exemplo simples. Talvez você tenha um instrumento, alguma coisa, e você quer santificar esse instrumento a Deus para servir a Deus na casa de Deus. Você compra um violão, uma bateria, e você chega, você santificou ao Senhor. Você usa na casa de Deus, mas você também leva para a sua casa, para você ensaiar, para você tocar.
porque você santificou a Deus, é para o uso do Senhor, mas você não consagrou. E o que é consagrar? É você dedicar totalmente. Você pega esse instrumento e você diz, olha, esse instrumento é consagrado ao Senhor, está na casa de Deus, é para o uso exclusivo do Senhor. Então a palavra de Deus vai nos dizer que Deus tinha dado instruções a Josué para as cidades que ele entrasse em Jericó fosse consagrada ao Senhor. Josué deveria consagrar os bens daquela cidade ao Senhor. Ele deveria matar todos os animais, todas as coisas, e além de consagrar, o ato que eles estavam fazendo era um ato de santificação. Eles dedicavam ao Senhor, mas eles também santificavam a vida deles. Porque santificação, e nós lemos isso no livro de Levíticos, no capítulo 6, quando os homens, eles queriam santificar algo que eles iriam utilizar, frutos da terra, eles traziam a Deus as primícias. E o que eles faziam? Eles tinham as colheitas, eles pegavam aquelas colheitas, pegavam a melhor farinha, eles faziam um bolo, levavam até o sacerdote pegava um punhado, ele colocava o punho, pegava um punhado, e aquilo era santificado no altar, e o aroma subia ao Senhor. Aquela parte que ficava com o sacerdote, era para o sacerdote comer, era para ele, mas aquilo que tinha ficado, era santificado, porque era santificado ao Senhor, e a palavra de Deus nos diz, que se as primícias são santas, toda a massa é. Então o povo, ele levava ao Senhor, santificava a parte de Deus, e aquilo que eles tomavam para si era santo. E é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, no livro de Romanos e na carta aos Coríntios, que Cristo é as primícias, porque Ele se santificou em nosso lugar, então nós somos santos. O consagrado é de Deus, aquilo que nós não devemos tocar, mas aquilo que nós oferecemos ao Senhor é santificado. É por isso que o livro de Provérbios, a palavra de Deus vai nos dizer, para nós trazermos as nossas primícias a Deus, e os nossos celeiros ficarão fartos. Queridos irmãos, eu vou trazer para os irmãos um princípio que eu e a minha casa nós vivemos, e tem sido bênção na nossa vida. Aquilo que é de Deus, nós entregamos, aliás, tudo é de Deus. Ele é o dono de todas as coisas, nós somos mordomo. Mas Ele nos permite que nós fiquemos e utilizemos de certas coisas. Então é um princípio que eu vivo. E se você viver, eu creio na palavra de Deus que a sua vida vai ser abençoada. Meus irmãos, nós recebemos o nosso ordenado, tudo aquilo que o Senhor nos dá. Nós entregamos do Senhor a 10ª parte aquilo que é dele. Mas nós também separamos primícias a Deus. Todo início de mês, após entregarmos ao Senhor os nossos dízimos, a primeira oferta que nós entregamos a Deus, nós consagramos ao Senhor como primícias. E Deus tem mudado a nossa vida, Deus tem abençoado a nossa vida. Por isso, seja fiel ao Senhor no dízimo, seja fiel ao Senhor nas primícias, seja fiel ao Senhor nas ofertas, porque Deus não queria ouro, Deus não queria prata, Deus não queria a cidade. Ele queria a obediência e que o nome dele fosse glorificado, para que o povo fosse abençoado. E porque eles reteram aquilo que não deviam, eles caíram, eles foram derrotados. Muitas vezes nós temos derrota na nossa vida financeira, porque nós tocamos naquilo que nós deveríamos consagrar ao Senhor. Nós comemos daquilo que não deveríamos comer. E a palavra de Deus é fiel. Se nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor, Ele nos abençoa. Mas não vale a pena você consagrar o seu dinheiro se você não consagrar a sua vida. Porque Deus, Ele deseja sacrifício vivo. E sacrifício vivo é de um coração que adora a Ele.
queridos irmãos, a oferta, o dinheiro, ela fica no gasofilácio. Mas o ato, o motivo do nosso coração, é isso que sobe à presença de Deus. Quando nós ofertamos ao Senhor e dizimamos, o cheiro suave chega na casa de Deus. E Deus muda a nossa história e a nossa vida. E esse foi o erro, um dos erros e o pecado que Israel cometeu. Eles tocaram naquilo que não deveriam. E sabe o que é o nome disso? Desobediência, pecado. E a palavra de Deus então vai nos dizer que Josué pecou. Foi palavras do próprio Deus. O versículo 7, capítulo 1, diz o seguinte: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, aquilo que era dedicado a Deus. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra elas. E quem disse que Israel pecou foi o próprio Deus. Meus irmãos, e o que é pecado? Pecado é desobediência à vontade expressa de Deus. Aquilo que Deus deixou expresso na sua palavra, quando nós não cumprimos, nós estamos pecando. Pecado também é transgredir a palavra de Deus. E pecado é cruzar fronteiras e limites estabelecidos por Deus. O Senhor, Ele nos dá limite, Ele nos dá liberdade, mas a nossa liberdade tem limite. O Senhor colocou em nós instintos, o Senhor colocou em nós desejos, mas há limites para a quantidade daquilo que a gente come. Se a gente comer demais é gula, e gula é pecado. Há limites para aquilo que a gente deseja. Se a gente cobiçar coisas dos outros, é pecado. E a palavra de Deus então vai nos dizer que eles cometeram erros estratégicos e cometeram também pecados, desobedecendo ao Senhor. E há consequências, às vezes a morte no casamento, a morte na família, há feridas na área financeira, por causa de erros estratégicos, mas também por causa de pecado. Então que nós venhamos aprender com este texto, que os erros e os pecados que cometemos nos impedem de transformar as promessas de Deus para as nossas vidas em conquistas. Deus não é o culpado. Nós é que erramos e que pecamos diante do Senhor. E a palavra de Deus então vai nos dizer que Josué, ele começa a lamentar-se diante do Senhor. Ele chega aos pés do Senhor no versículo 7 e 9 e diz o seguinte: disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Nós erramos, nós pecamos, somos derrotados e vamos chorar aos pés do Senhor. Senhor, era melhor que nós ficássemos do outro lado. Era melhor não ter planos, era melhor não ter promessas. Mas a palavra de Deus então nos diz, e esta é a aplicação para esse texto: Deus é o Deus que Ele perdoa pecados e Ele transforma erros em vitórias. Se nós, nesta caminhada desse ano para transformar promessas em conquistas, se você errou e se você pecou, se você agir como Israel agiu, Deus é o Deus que nos levanta e nos faz continuar vencendo. Porque Deus tem-nos vitória, mas algumas vezes nesse processo nós temos derrota. E o lugar da nossa derrota pode ser um lugar de vitória, de honra e glória ao nome do Senhor. Essa palavra não é para entristecer o nosso coração,
essa palavra para exortar a nossa vida, nos fazer levantar e continuar caminhando para conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Quem crê diz amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus nos diz, no versículo 10, o seguinte: o Senhor disse a Josué: levante-se e faz uma pergunta: por que você está prostrado? Queridos irmãos, nós vamos analisar agora o pecado de Acã, e nós vamos ver os passos que Deus recebeu como atitude de Josué, para que o pecado fosse extirpado e eles alcançassem vitórias. Porque a palavra de Deus nos diz que nós não podemos esconder nada do Senhor. O texto nos diz que Acã escondeu aquilo que tomou de Deus na sua tenda. E a tenda simboliza o meu e o seu coração. Acã desobedeceu a autoridade de Deus através da vida de Josué. E quais foram os passos? A palavra de Deus vai nos dizer que quando o pecado de Acã é descoberto, ele mesmo declara o processo. O texto vai nos dizer o seguinte, versículo 20: Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que eu fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei e me apossei delas, e estão escondidos no chão da minha tenda. O processo do pecado de Acã começou pelos seus olhos. E a palavra de Deus vai nos mostrar vários exemplos. O primeiro deles é o próprio Lúcifer. A Bíblia nos diz, no texto de Ezequiel, capítulo 28, Isaías 14, que Lúcifer, ele viu a glória de Deus, o trono de Deus. Ele viu, ele cobiçou estar naquele lugar. E porque ele viu e cobiçou, ele agiu. E ele caiu e foi lançado por terra, lançado da presença de Deus, não na terra, mas ele foi lançado da presença de Deus. A palavra de Deus também vai nos dizer que Adão e Eva viu o fruto, cobiçou o fruto e tomou, caiu. A palavra de Deus vai nos dizer que Davi, ele viu Batseba, ele cobiçou e a tomou e caiu. A maioria do pecado que nós cometemos começa nos nossos olhos e na nossa cobiça. E a palavra de Deus vai nos dizer então, em Tiago 1, de 13 a 15, o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado por ninguém, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após consumado, gera a morte. Para onde nós temos olhado, o que nós temos desejado e o que nós temos tocado pode ser a causa das nossas derrotas. 1 João, capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: desculpa, meus irmãos. Não, versículo 16, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que temem ao Senhor, fazem a vontade do Senhor, permanecem para sempre. Ver, cobiçar e se apossar. Eu não sei se nesta noite nós estejamos nessa situação, olhando para onde não devia, cobiçando o que não devemos e tomando aquilo que também não deveríamos. Se você quer continuar a sua caminhada, transformar as promessas de Deus
em vitória, a primeira coisa que você precisa fazer é se prostrar diante de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz, no versículo 6 do capítulo 7, que então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. E disse então Josué: para corrigirmos a rota da nossa vida, nós precisamos primeiro nos prostrar diante do Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante dEle. Nós precisamos viver uma vida de oração e de comunhão com Ele. E a palavra de Deus nos diz, nós precisamos se humilhar e nos prostrar. Queridos irmãos, mas após a humilhação e o se prostrar, nós precisamos agir. Josué, ele estava chorando aos pés do Senhor. E Deus disse para Josué: levante-se. Deus quer nos levantar nesta noite. Deus quer nos fortalecer nesta noite. Mas nós precisamos nos prostrar diante dEle. Porque a palavra de Deus nos diz que um coração quebrantado diante do Senhor agrada a Ele. Deus olha para o nosso coração. Deus olha para a nossa humilhação. Então nós precisamos nos humilhar diante dEle. Mas o texto vai nos dizer, então, que Josué, ao ouvir essa palavra, ele toma uma atitude. Ele vai examinar o povo. É por isso que a palavra de Deus nos diz no momento da ceia, e não é só para fazermos no momento da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinar, porque muitas vezes nós caímos, nós somos tentados e caímos na tentação. E o Senhor nos fala: se humilhe, prostre-se diante de mim, eu posso te pôr de pé outra vez, eu posso te dar vitória. Mas você precisa se humilhar, nós precisamos nos humilhar, se prostrar diante do Senhor. E o verso 14 então diz que Josué, ele chama o povo e diz: apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. Nós não devemos fugir de Deus, nós precisamos correr para Ele. Nós precisamos correr para a sua presença. Nós precisamos correr para os seus pés. Nos humilhar é correr para Ele, é reconhecer, não esconder nada. É o que diz o versículo 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conta-me o que você fez, não me esconda nada, porque nada está oculto aos olhos de Deus. Eu vou ler um texto com os irmãos em Jeremias capítulo 23, o versículo 24, e o Salmo 139 também fala sobre isso. A Bíblia nos diz que Acã, ele pegou o ouro, a prata, a capa, e ele escondeu na sua tenda. E Jeremias, capítulo 23, versículo 24, a palavra de Deus nos diz assim: poderá alguém se esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Queridos irmãos, nós não podemos nos esconder de Deus. Salmo 139, eu vou ler ainda com os irmãos, nos diz o seguinte: o versículo 7 e até o versículo 12, a palavra de Deus diz o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas são luz. Nós podemos esconder na tenda do nosso coração,
mas nós não podemos esconder do Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos, então, nos humilhar, examinar a nós mesmos, reconhecer os nossos erros e confessar, colocar diante do Senhor. O versículo 23, a palavra de Deus vai nos dizer que Josué então manda tirar da tenda e levar até ele, e as puseram perante o Senhor. Os nossos erros e os nossos pecados não é para esconder, é para colocar diante de Deus, é para colocar aos pés dele, é para confessarmos a ele e se arrepender e deixar. A palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 8, do versículo 7 a 9, que aqueles que andam na luz e estão em comunhão na luz, se arrepende, pede perdão ao Senhor, confessa ao Senhor, esses alcançarão misericórdia. Não são aqueles que escondem, não são aqueles que guardam, mas são aqueles que colocam diante do Senhor. 1 João 8, de 8 a 7, diz o seguinte: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Provérbios 28 vai nos dizer que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Por isso, meus irmãos, os erros, os pecados têm que ser colocados diante de Deus para ser perdoado, tem que ser confessado e tem que ser abandonado, e nós alcançaremos misericórdia e graça. Queridos irmãos, Deus ele não nos dá permissão para pecar, mas se nos arrependermos, que é colocar diante dele, confessar e abandonar, ele nos restaura, nos abençoa, para conseguirmos conquistando, mesmo depois de uma queda. Deus não nos quer ver caído, Ele quer nos ver de pé. Por isso que Ele disse para Josué: levante-se. Deus é o Deus que levanta os abatidos. Deus é o Deus que perdoa. Deus é o Deus que sara. Deus é o Deus que dá vitória e restaura. Mas nós precisamos reconhecer os nossos erros e os nossos pecados. Nesta noite, Deus tem 2 desafios para a nossa vida. Mas você quer saber o resultado disso? Leia o capítulo 8. Eles foram com 3.000 e 4.000 e foram derrotados. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus deu estratégias novas. Mas além de dar estratégias novas, Deus foi com eles e Deus deu vitória. Deus ele quer seguir conosco, nos dando vitória. Ele quer nos abençoar. E sabe o que mais que Deus falou com ele? Agora, tudo que tiver lá, você pode tomar como posse e como herança. Deus ele quer o melhor para a nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tente esconder. Nós não conseguimos esconder de Deus. Nós temos que confessar diante dele, abandonar, se arrepender para viver uma vida nova. E quando nós nos arrependemos, o Senhor lança fora, lança no mar do esquecimento. Por isso, reconheça, confesse e se arrependa.
porque Deus quer nos dar vitória. Ele é o Deus que nos levanta e nos leva a grandes conquistas. Deus tem grandes conquistas para a nossa vida neste ano. É ano de obras maiores, mas não adianta esconder. Nós temos que nos arrepender, confessar e deixar para ser purificado. Por isso, abaixa a sua cabeça nesta hora, nós vamos ouvir uma canção. Eu peço à equipe de louvor que venha silenciosamente aqui, enquanto a Júlia vai cantar uma canção, pode começar. E você vai analisar a sua vida, nós vamos analisar a nossa vida. Por que nós estamos tendo derrota? É culpa de Deus ou culpa minha? Os erros, as estratégias, o pecado escondido, o que tem nos feito? Pode começar, meu irmão. O que tem nos feito a ter derrotas? Talvez essa derrota seja uma enfermidade, de um peso, de uma culpa que você está carregando. E Deus quer perdoar, Deus quer sarar. Talvez uma doença psicossomática no seu corpo, manifestação de culpa. Deus nesta noite, Ele quer sarar, Ele quer curar, Ele quer nos libertar. Examine a sua vida, reconheça, confesse e se arrependa. Tenha o seu momento com o Senhor nessa hora. Tenhamos todo o nosso momento com Deus. Fale com o Senhor, se dobre aos pés dEle. Aleluia. Agora eu vou orar com você. Continue com a sua cabeça baixa. Mas preste atenção. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica. Mas também aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Não basta pedir perdão, tem que ter arrependimento. Arrependimento é não fazer mais, é não praticar mais, não olhar mais, não cobiçar mais, não tocar mais. Por isso eu vou orar por você e com você. Você coloque aos pés do Senhor Jesus nesta hora. Nós vamos orar, nós vamos clamar e você fale com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado e bendito seja o Teu nome. Tu és o Deus que enche a terra, Tu és o Deus que enche os céus, Tu és o Deus que sonda e conhece os nossos corações. Ó Pai, e é o Deus que perdoa, é o Deus que levanta o abatido e o caído. Quando há, Senhor Deus, humilhação diante do Senhor,
Quando nós nos confessamos, Senhor, reconhecemos as nossas falhas e abandonamos os nossos pecados, o Senhor nos dá vitória, Senhor Deus, nos dá-nos estratégias novas. Por isso agora, Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude, porque o Senhor a ninguém tenta, Senhor. Nós somos tentados e caídos, Senhor Deus, pela nossa própria cobiça, pelos nossos próprios desejos e pelas nossas fraquezas. Fortaleça-nos, Senhor Deus, para que não venhamos, Senhor Deus, errar mais e pecar mais contra o Senhor. E possamos, Senhor Deus, levantar desta cadeira, diferentes, Senhor Deus, lavados, perdoados, purificados pelo sangue de Jesus. Ó Pai, e o Senhor, Senhor Deus, nos dê vida nova, nos dê vitória, Senhor Deus. Caminhe conosco, vá conosco, Senhor Deus, para continuar, Senhor Deus, conquistando, Senhor Deus, a nossa família para Jesus. Ó Pai, a nossa casa seja estruturada, os nossos filhos andem no caminho do Senhor, nós tenhamos êxito profissional, Senhor Deus, tenhamos a nossa vida restaurada. Que este ano, Senhor Deus, seja não apenas um ano de promessas, Senhor Deus, mas que esse ano seja um ano de conquista, um ano de vitórias do Teu povo, porque nós sabemos que Tu és o Deus que levanta o abatido. Por isso, Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Levante-se. 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 Aleluia. Aplaude ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu disse para os irmãos que tinham 2 desafios. Por isso eu peço à igreja que neste momento ore, que a igreja interceda, clame ao nome de Jesus. Queridos irmãos, prestem atenção. A maior derrota que uma pessoa pode ter é ser condenado eternamente. A Bíblia nos diz que Josué levou Acã até o vale de Jacó. Ele foi apedrejado, porque naquele tempo eles estavam debaixo da lei. A maior derrota que nós temos, que podemos ter, não é financeira. A maior derrota que podemos ter não é material ou familiar, é ser condenado eternamente. Mas sabe o que o próprio Deus fez? Quando Ele viu a nossa fraqueza, Ele desceu da glória, e a humilhação e a vergonha, que era minha e sua, Ele carregou numa cruz até um vale, no Gólgota, e ali Ele pagou o preço da nossa salvação. Mas para que você seja salvo e tenha vida eterna com Ele, todos os seus pecados sejam perdoados, você tem que reconhecê-lo como único, como eterno, suficiente Salvador. Reconhecer que é um pecador, se arrepender e entregar a vida a Ele. Talvez você nunca tomou essa decisão na sua vida e está ouvindo esta palavra nesta noite, e você quer ser salvo e viver com o Senhor para sempre na glória e ter o seu pecado perdoado. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu já te disse que Deus não nos dá permissão para pecar, mas nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores, mas Jesus pagou o preço do nosso pecado. E a maior derrota é não reconhecer a Jesus como o Salvador dos pecados. Você nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus, reconhecê-lo como o único, suficiente e eterno Salvador, quer se arrepender do seu pecado e ser livre da culpa do pecado e
ter uma vida eterna com Ele. Se você quer, feche os seus olhos, nós vamos fazer mais uma vez uma oração. E você que nunca entregou a sua vida a Jesus, você vai orar comigo assim. Senhor Deus e Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu reconheço que sou pecador e tenho pecado ainda escondido no meu coração, porque nunca confessei ao Senhor, nunca me arrependi dele. Mas hoje, nesta noite, ao ouvir a Tua palavra, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador dos pecados do homem. E eu quero ter a minha culpa tirada, o meu pecado perdoado, ser livre da condenação. Por isso, nesta noite, eu recebo o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Se você fez esta oração, erga sua mão no seu lugar e eu vou orar com você. Tem alguém nesta noite que se arrepende dos seus pecados e quer receber a Jesus como único, eterno e suficiente Salvador? Deus está te dando uma oportunidade de se arrepender e entregar a sua vida a Ele. Alguém nesta noite? Alguém nesta noite? Ora, igreja. Alguém nesta noite se reconhece como pecador e quer ter o seu pecado perdoado pelo nome de Jesus. O único que pode perdoar pecados é Deus, e Jesus Cristo é Deus, e Ele vive e reina eternamente. Tradição não salva, religião não salva, só Jesus salva. Você nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus? Reconhecê-lo como o único, eterno e suficiente Salvador? Erga sua mão, eu vou orar por você. Vamos orar hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o Teu nome. Te engrandecemos por esta noite, porque nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados diante do Senhor e vamos continuar seguindo com o Senhor na nossa vida, de vitória em vitória, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para a glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.